fazendo uma brevíssima apresentação do Instituto Acatu. Para quem não conhece, somos uma organização sem fins lucrativos e a nossa missão é engajar a sociedade para um consumo mais consciente. Então, a gente tem 21 anos já de estrada e desde o início, lá em 2001, o Acatu faz pesquisas junto ao consumidor, justamente para entender o perfil do consumidor brasileiro, o comportamento desse consumidor e também o que ele deseja, né? Quais são as expectativas desse consumidor. E é baseando aqui nesses estudos já realizados pelo Acatu que eu consigo responder um pouco melhor também o que o consumidor entende e o que ele quer quando a gente fala de sustentabilidade e de consumo consciente. Então, todos esses estudos do Acatu até aqui, eles mostram, eles deixam muito claro que as pessoas, os consumidores, relacionam os termos sustentabilidade ou sustentável muito facilmente ou mais naturalmente com a esfera ambiental. Né? Então, falou em sustentabilidade, já vem o verde assim na cabeça, falando em meio ambiente e natureza. Né? E por quê? A gente pode considerar que os temas ambientais eles têm ganhado maior destaque, maior visibilidade nos últimos anos. Então, eles estão na imprensa, eles estão nos debates, eles estão nas escolas, eles estão até nas mesas dos bares, né? A gente fala sobre crise climática, poluição dos oceanos, que está diretamente relacionado com resíduos, desmatamento, queimadas. Então, isso ajuda, né, a criar esse link entre sustentabilidade e a esfera ambiental. Quando a gente pensa em comunicação, também tem um efeito aí de algumas palavras que a gente usa. Por exemplo, os produtos sustentáveis, muitas vezes, eles são chamados de eco-friendly. Então, literalmente, é um produto amigo do meio ambiente, né? Então, reforça esse link. Se a gente olhar com um pouco mais de atenção, o consumidor, às vezes, consegue fazer a conexão entre sustentabilidade com a esfera social, quando a gente fala de alguns setores específicos. Por exemplo, o setor têxtil. Né? Nos últimos anos, muito se falou e vieram à tona muitos casos aí da indústria da moda, de uso de mão de obra infantil ou uso de mão de obra análoga à escravidão. Então, em alguns setores, o consumidor consegue fazer o link entre sustentabilidade e ações em prol da sociedade. Né? E também quando a gente vê isso pela esfera da comunicação, se a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade e ética, ou um consumo mais ético, né? Essa palavra também carrega e aproxima um pouco a sustentabilidade da esfera social, porque ela traz aí, né, um pouco da percepção das práticas de trabalho e também dos direitos humanos, né? Então, resumidamente, é assim que o consumidor entende a sustentabilidade, né? Ainda tem um longo caminho aí para a gente fazer com que essa percepção da sustentabilidade como algo mais abrangente, ela não é nem só ambiental, ela não é nem só social, existe aí todo um processo de educação ainda necessário para esse entendimento mais amplo. Agora, a sua outra pergunta, né, sobre expectativas do consumidor, eu trouxe aqui, né, juntei aqui alguns dados da nossa pesquisa mais recente, que é a Vida Saudável e Sustentável. Essa pesquisa ela é feita anualmente pela Globescan, em parceria com a Acatu aqui no Brasil. É uma pesquisa global, mas a gente faz essa análise mais aprofundada dos resultados brasileiros, né, da percepção aqui dos desejos do consumidor brasileiro. Então, a partir dessa pesquisa, a gente consegue entender um pouco dessa expectativa do consumidor quando a gente fala em ter uma vida mais saudável e sustentável, ou seja, né, da possibilidade dele comprar, usar produtos mais sustentáveis. Então, nessa pesquisa, a gente perguntou de que maneira as empresas podem ajudar o consumidor a ter uma vida mais saudável e sustentável. E a gente vê que mais de 70% dos brasileiros, né, então 7 em cada 10, falaram que as empresas ajudariam oferecendo produtos que ajudem eles mesmos a economizar energia e água. Outro ponto aqui também, mais de 70% dos consumidores falaram que as empresas podem ajudar fornecendo produtos que duram mais.
Então, a gente vê aqui duas expectativas do consumidor que se relaciona a benefícios que ele próprio teria, né? Então, ele tem essa expectativa de ter produtos que ajudem ele mesmo a economizar energia e água, consequentemente, a economizar dinheiro, né? E ele também tem essa expectativa de ter produtos, né? Ter acesso a produtos que duram mais. Isso também é um benefício para ele mesmo, que se o produto dura mais, ele não precisa logo comprar outro. Mas a gente vê ainda também que mais de 70% dos respondentes também disseram que as empresas podem ajudar, garantindo que os animais não sejam prejudicados em testes ou na própria cadeia produtiva, né? E também que elas podem ajudar fazendo produtos que reduzam o impacto nas mudanças climáticas. Então, nessa mesma proporção, né, de 7 para 10 consumidores, eles buscam produtos que tenham aí, né, gerem um impacto positivo no meio ambiente, ou pelo menos não gerem impactos negativos no caso dos animais. E os animais é sempre assim um destaque nas nossas pesquisas, né? A gente entende que o consumidor é muito sensibilizado, né, pelos animais, porque, enfim, são seres ali que eles meio que não podem se defender sozinhos quando a gente fala dos impactos das ações humanas, né, nos animais. Então já vem logo aquela imagem do urso panda na geleira sofrendo, enfim, e isso é muito forte, sensibiliza de fato os consumidores. Então, temos aí duas expectativas mais relacionadas até ao meio ambiente. Mas eu destaquei mais uma para trazer, que aí não são 70% dos brasileiros, mas é quase 69% dos entrevistados brasileiros. Eles disseram também que as empresas podem ajudar garantindo que as embalagens de seus produtos sejam recicláveis, reutilizáveis e recicladas. Aqui, Thaís sabe muito bem disso, né? Mas resíduos é um tema que os consumidores estão super atentos, cada vez mais atentos. Aqui no Acatu, quando a gente faz os nossos projetos de sensibilização e mobilização de pessoas, a gente fala que resíduos é um tema de entrada, né, para o consumo consciente, para a sustentabilidade, principalmente aqui no Brasil. É um tema que as pessoas querem saber mais, a pandemia também fez com que elas prestassem mais atenção na quantidade de resíduo que a gente gera na nossa casa e, obviamente, né, para onde vão esses resíduos, o que a gente pode fazer com esses resíduos para diminuir o impacto deles no meio ambiente. Então, a embalagem, né, é outra expectativa do consumidor. Eles querem ter acesso, poder comprar produtos com embalagens que sejam recicláveis, reutilizáveis e recicladas. Enfim, né, trouxe aqui essa listinha da nossa pesquisa mais recente, que acho que ela já dá aí, né, uma primeira ideia de quais são essas expectativas do consumidor quando a gente fala de sustentabilidade e produtos mais sustentáveis também.